Vamos começar nossas reflexões aí, fechando a semana. Vamos, fechando a semana. E como foi Val, hoje, Cláudia? então, Walter, a gente foi falando durante essa semana sobre as diversas dimensões do ser humano, né? E ontem até a gente falou bastante sobre a dimensão espiritual. E o que eu queria hoje era tentar entender, né, como integrar mais essas diversas dimensões através do tratamento da homeopatia. Sim, essas dimensões todas, elas são permeadas, como a gente viu ontem, né? Por algo que nos percorre e que vai além da gente, do qual a gente faz parte, né? Que seria o processo vital, né? É desde o nascimento até a nossa chegada do planeta, até a nossa saída do planeta, né? E então tem essa força dinâmica, né, que a gente pode chamar de força vital, que possui uma energia que a gente chama muitas vezes de energia vital, né? É ela que mantém essa harmonia entre essas diversas dimensões no indivíduo vivo. Então, a homeopatia, ela pode participar como um processo integrativo, né? Porque ela conversa com esses diversos níveis. Então nós temos inicialmente como uma base, né, a nossa existência biológica. Se a gente não tivesse aqui na nossa materialidade do nosso corpo, né, então a gente não teria o desenvolvimento de todas aquelas outras dimensões, que são dimensões que estão como contidas dentro do corpo, como num universo. Então, a estruturação se apoia desde as coisas mais densas e mais sólidas em direção a conter as coisas mais subjetivas e materiais, né, sensíveis, que é um mundo interno, vamos dizer, né? Então, do dente que se apoia no osso, essa contenção do osso em relação ao músculo, os músculos contém o nervo, que contém a consciência, que contém a mente é universal, e o universo contém o cosmos. Então é como se esse processo dento ósseo músculo neuroarticular da existência humana, né, já fizesse toda uma articulação com esses planos todos, com esses seres todos que parecem nos habitar. Então, a homeopatia trabalha na dinâmica, trabalha num processo que surge através da transformação interna, do metabolismo, aonde se produz a energia própria para a vida. Nós já conversamos isso em outras lives aí sobre o metabolismo, sobre a energia vital, que alguém pode até retomar para estimular mais essa reflexão de hoje, né? Mas então ela interfere, o metabolismo interfere nas suas ações com o corpo físico, porque ele transforma as substâncias inanimadas que tem nos alimentos, né, as substâncias que a gente precisa para a nossa vida, em vida, sintetizando através do trabalho das células em algo vivo, algo que tem movimento. Então, dentro da gente, a gente tem o movimento da energia, a gente tem todas as fases da energia: sólido, líquido, gasoso, eletromagnético, magnético, né? Um processo de transição até o plasma. Então, tudo isso está contido dentro do nosso processo metabólico de transformação da energia, até a gente poder ter uma energia que a gente pode usar, que é a energia vital. Essa energia, ela então anima o corpo físico, material, e faz com que surjam
a matriz para esses outros seres, que é a mente capaz de consciência. A mente que é através da consciência, que é esse processo de eu saber o que acontece aqui dentro, o que acontece aqui fora, através da experiência, né, vai fazendo com que eu alimente esse processo da mente, e a mente pode, nas suas aberturas, ir em direção ao universal e ao cósmico, né? E então a gente tem algo que interconecta esses dois mundos que parecem tão distantes, né? Esse mundo da vida interior e esse mundo tão grande exterior, né? O macrocosmos e o microcosmos. Isso é feito através da energia vital. Então, a homeopatia, ela é integradora porque é um método de olhar o indivíduo nessa totalidade. Então, se a gente pegar uma matéria médica homeopática, que é o estudo dos medicamentos, nós vamos ver que eles começam sempre pelo mental. Porque o mental é o principal centro da consciência. Porque ele faz, através desse processo da consciência, essas aberturas todas para esse campo infinito, né, de seres que a gente pode alcançar, né? Então, um ser social, um ser político, um ser ecológico, né, um ser espiritual e outras possibilidades do humano. O humano está sempre inacabado, ele está sempre descobrindo, sempre tomando conta e tendo consciência de alguma coisa a mais, né? Então é muito bonito essa integração, porque a descrição da matéria médica é um pouco uma descrição do sofrimento humano, que é o elemento primordial da vida, né? Como está lá no budismo, nas tradições, né? A vida é sofrimento, né? De sofros, de sopro, né? É preciso respirar. Essa respirar tem uma raiz que é comum com o espírito. Então, é como se a gente tivesse uma noção que nesse processo complexo de eu estar vivo no planeta e me alimentar do planeta e respirar, onde eu tenho as sensações do calor interno, da energia interna, da queima, da oxidação das substâncias, até a gente obter energia para viver, né? Nesse processo todo intrincado, né? Eu estou sendo um indivíduo. Ali tem uma individualidade, né? Que conversa através da consciência. Então, se a gente mexer nesse corpo vital que é psíquico, que já é um corpo que sensível, que se move, né? Ele tem essa vitalidade. O pensamento também se move e pode ser aí um sustentáculo para esses outros seres que vêm, né? Então a gente trabalha bem na união, aonde é uma intersecção entre esse mundo biológico, material, né? E esse mundo psicológico da vida interior que vai se abrindo em camadas cada vez mais amplas, cada vez com voos mais altos, né? Então é interessante que a homeopatia ela pode instrumentalizar isso. E no processo de cura, procura harmonizar através da tomada de consciência, né, esse processo interno com o processo externo. Isso daí a gente vai chamar de saúde. É aonde começa daí a liberação humana, a liberdade humana. Então, o indivíduo saudável, ele está liberto para alcançar os seus mais altos fins de existência, que é uma descoberta dele mesmo.
Então é quase que a gente cumpre daí nossa missão, que é saber quem somos, através de experimentar as coisas que estão ao nosso redor ou estão dentro da gente, né? Então eu diria que quando o médico homeopata escuta o paciente e ele busca aquilo que está alterado, mas ele também está diante de um ser sensível que está se abrindo, que está se colocando, se expressando. Então nós estamos acolhendo também todo esse mundo subjetivo que muitas vezes parece tão atrapalhado. E em algum momento também podemos nos tornar, como médicos, orientadores. Não no sentido de dizer o que a pessoa tem que fazer, né? Porque muitas vezes hoje a pessoa tem expectativa de ir no médico para saber se ela pode comer ovo frito, se ela pode fumar, se ela, né? E ela quer um aconselhamento. Não, não nesse nível. Eu digo uma pedagogia do que é o ser humano, do que é viver como humano. E daí no seu equilíbrio individual junto às coisas que o cercam e o seu mundo interno, o indivíduo vai encontrar o seu caminho, como diz o poeta, caminhando. A cada passo, ele vai construindo o seu caminho junto nesse caminhar, né, com o auxílio da homeopatia. Então, a homeopatia é um grande auxiliar, porque além de curar, ela mantém a saúde e ela estimula os processos internos de dentro para fora. Então, ela integra, não só internamente, ou nos integra, e nos integra numa visão já de camadas, então isso vai para a família, para as relações, para o meio, não fica só no meu umbigo, né? Logo vai ampliando para a sociedade, para o planeta, para o universo, para o cosmos, né? Para todas as possibilidades que o indivíduo queira atingir. Daí depende da individualidade. Então, respeito à individualidade, uma integração ampla, né? E por que que ela consegue? Porque ela trabalha nessa instância, um pouco como a gente encontra na visão grega da constituição do ser humano, onde nós temos uma instância somática, o soma, o corpo, uma instância psíquica, que engloba a mente, e o nous ou o espírito, que é aquilo que transcende e que vai além do ser humano. E um eixo central que equilibra tudo isso, né, como se fossem esferas empilhadas, elas precisam de um eixo que mantenha em direção para cima, que é a atitude humana, é a cabeça em cima, né? Então daí a gente tem a consciência, que é o que integra tudo isso. Se eu não tiver a consciência, eu não tenho percepção do meu corpo, eu não tenho psique e o meu espírito não pode ter uma razão aqui na Terra, né? Então, em linhas gerais, a integração com a homeopatia é possível através desse método, que é um método inteligível e aplicável em qualquer lugar do planeta, para qualquer pessoa, né? E que já demonstra os seus frutos aí há mais de 220 anos. Não sei se eu respondo a tua questão, se quer mais alguma. Não, totalmente. Eu queria até parabenizar a homeopatia, aproveitando que é o novembro, né? Novembro de se cuidar, né? O mês de se cuidar com homeopatia. Então, parabéns aos médicos homeopatas e que ela se desenvolva mesmo cada vez mais, né? Eu achei interessante essa semana que todos os lugares que Facebook, internet, eu vi muita gente falando sobre o ser, coisas sobre o ser. Então, esse momento aqui está trazendo reflexão para todo mundo, né? Isso é importante. Sim, sim. É um momento muito especial, porque depois de todo um aperto, vamos dizer, na alma planetária, né, com uma onda de conservacionismo, anticiência,
anti-amor, né? Propondo conflito, falando de Deus e fazendo arminha. Então, depois de uma onda tremenda, né, que foi simbolizada pelo Trump lá nos Estados Unidos, né, a gente sofre uma pandemia que atinge maciçamente o mundo todo, principalmente os Estados Unidos e o Brasil, né? Também aí a gente vem vendo que a Índia tem crescido muito, né, em termos de pandemia, né? Porém lá tem assim umas 10 vezes mais gente do que aqui. Então, não dá para comparar o mesmo processo. Para lá está muito bom comparado com aqui, né? E os Estados Unidos, cerca de 20% das mortes e infecções é lá, né? Do mundo todo. Então, é o pior lugar. Então, agora, como tem uma virada, parece que vai dar essa virada lá, né? Com a saída e a renovação, né, do governo, abre uma esperança também para nós aqui renovarmos, né? E essa semana a gente está indo para domingo aí uma eleição, né? Aonde a gente tem que simbolizar essa virada, pondo realmente o novo, né? Pondo quem realmente tem coração, quem olha para o outro. Chega de economês, isso é coisa idiota. O ser humano é mais do que o dinheiro. Então a gente tem que começar a olhar que é isso que torna a pessoa apta a ser um bom gestor, ela ser humana, né? Você pôr lá um palhaço desumano que só vai pensar em dinheiro, inclusive leva a essa roubalheira que é no meio político, porque tá todo mundo só olhando o dinheiro e o dinheiro tá lá dando sopa, o nosso dinheiro. Não, ele é para ser aplicado para nós, em benefício do brasileiro, né? Então é simples, vamos votar em pessoas de coração e não nessa parafernália externa, nessa palhaçada, né, de violência em números, né? E fala em Deus e pisa nos pobres, né? Isso aí o Cristo deve ficar doido, né? Porque é diametralmente oposto ao que ele falou para a gente fazer, né? Então, assim, vivendo num país cristão, né? Mesmo que a gente não siga o cristianismo, estamos sobre essa égide, né? E é muito importante, então, que a gente saiba do que está se falando. Está se falando disso, né? O que é da política é da política. Vamos pôr pessoas boas, né? Em política humana, né? Quer rezar, vai para sua igreja, reza na sua casa, é melhor, né? Não é bom ir rezar no parlamento, né? Não é isso que se faz lá. Uma coisa de no hospital eu pôr um militar, né? Que nem esse governo aqui está fazendo. Eu perguntaria lá pro general Heleno se ele me punha como médico, né? No Ministério do Exército. Ia ser bom as minhas ideias lá. Eu tinha umas ideias boas para fazer com os militares, né? Mas não ia ser nada do que ele imagina, porque eu não tenho cabeça militar, né? Então, cada um fazendo a sua parte e na sua transformação. E não esse mundo maluco que querem construir, como se nada tivesse mais lógica e a gente pudesse viver na opinião individual de cada um, né? E a gente tá vendo o que que é confiar numa pessoa louca, né? Uma pessoa sem moral, né? Então, é um pouco esse perigo que a gente está sofrendo, né? E aqui em São Paulo, que é o principal centro econômico, né, da América Latina e um dos maiores do mundo, né, a locomotiva do Brasil, como insistem em falar, né, a gente não pode esquecer que a locomotiva tem a velocidade do conjunto dos vagões. Tudo chega ao mesmo tempo. Então nós temos que, como o estado mais rico, olhar para o Brasil como um todo. Então o que acontece aqui,
na cidade de São Paulo é importantíssimo. Mas eu acredito que nós estamos dando a virada. Eu vou no sentido da virada, que eu acho que é isso que está fazendo todo mundo olhar para o ser. A gente tem que olhar para dentro realmente. Tá? Obrigado, Cláudia. Legal, Walter. Obrigada a você. Muito bom. Obrigado aos amigos que estão acompanhando aqui no Instagram, né? A Luciana, a Lin, a Sandra, a Cláudia, né? A Marlene, o pessoal também que está acompanhando no Facebook, né? Lembrando que a gente está colocando tudo lá no YouTube, no nosso canal, e que é legal se inscrever no canal, né? Uma porque dá maior visibilidade para essas coisas que a gente anda fazendo, né? E as pessoas então podem se interessar e também entrar na discussão junto com a gente, né? Até se tiver alguma coisa para propor, né, Val? Alguma coisa que seja interessante, a gente pode tentar ver, né, se funciona, sei lá, não sei. E sim, propor temas, propor. A gente está aberto a caminhar, né? De forma a aumentar as nossas reflexões, fazer boas perguntas, né? E chegar em alguns entendimentos, mas a proposta não é dar fim, né? E falar sabemos, mas sim temos a questão, vamos atrás. Então, agradecer a todos, Uhum. tá? Ah, qual que é lá no O YouTube? canal, o canal do YouTube é o Homeopatia Online 2020. Então, um bom fim de semana a todos, boa eleição, né? Vão com cuidado, sem aglomeração, né? E vamos fazer a virada. Um abraço a todos. Abraço, até logo.